Olá, olá, querido amigo, voltando aqui, para a continuação desse propósito de devocional, estudando sobre Lídia, Atos capítulo 16, nós vimos que ela era uma mulher religiosa, uma mulher que temia a Deus, mas que deu ouvidos a Paulo. E a mensagem de Paulo, nós sabemos que Paulo dizia: eu não quero saber de nada a não ser Cristo, Cristo crucificado. A mensagem de Paulo era o evangelho, a boa notícia da salvação, Jesus Cristo como Senhor e Salvador dos homens. Lídia, ouvindo essa palavra, teve o coração alcançado pelo Espírito Santo. Ela se deixou convencer, ela se deixou trabalhar pelo Espírito Santo e ela tomou uma postura, uma atitude diante daquela palavra que ela ouviu. E é isso que diz em Tiago. Em Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não adianta ficar ouvindo muito podcast, não adianta ficar ouvindo muita pregação, não adianta ficar ouvindo muita palavra se você não tiver a atitude de praticar e de obedecer. No versículo de número 15, fala que Lídia, depois de ter ouvido o evangelho, depois que foi batizada, olha que forte, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu então a isto, Então a Lídia ouviu a palavra, aceitou a Cristo, batizou-se, tornou-se uma serva de Deus, a ponto de ter até uma ousadia ali: se eu for encontrada fiel, se eu fui aprovada, Entrem na minha casa e fiquem ali, Ali tornou-se um ponto de pregação do Evangelho de Deus. E o que eu quero tratar com você hoje é o que a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, Lá mais no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim, eu vou ler aqui com você. Versículo 9, olha o que a palavra de Deus diz, que nós devemos, vou ler o versículo 8, versículo 8 diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Olha o que a palavra de Deus está nos incentivando, Deus é amor, e a palavra de Deus diz: tenha um amor fervoroso um para com os outros. Então, quando nós aceitamos a Deus, quando nós aceitamos a Cristo, o amor de Cristo, ele ferve o nosso coração. O nosso olhar já não é mais o mesmo para o perdido. O nosso olhar já não é mais mesmo para o necessitado. A gente se vê na obrigação, no compromisso de sermos abençoadores. Eu não consigo crer em crente que não tem ali o hábito de orar e interceder. Eu não consigo crer em crente que fica conformado em só vir na igreja e não se envolver com a sua igreja, não participar de evangelismo, não participar da limpeza da igreja, não se preocupar em participar de culto, de oração, de intercessão. Ei, pessoal, vamos despertar. Deus nos chamou para termos um amor fervoroso. Não vai ficar nas minhas palavras. Versículo 9 diz que nós devemos ser hospitaleiros, receptivos, uns para com os outros, sem murmuração. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser obreiro, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando que todo cristão é parecido com Cristo. Eu estou dizendo que todo cristão, ele ama almas. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio.
O que Jesus fazia? Se preocupava consigo mesmo? Não. Jesus se preocupava com o próximo. Jesus se compadecia do próximo. Jesus sentia compaixão do que estava doente. Ele pregava, ele ensinava, ele orava, ele curava. Ele manifestava o poder de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Então nós temos que ter esse amor fervoroso. A palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado. Você já esteve no mundo, você já esteve nas trevas, você já esteve morto espiritualmente. Você lembra como era a tua vida sem Jesus? Pois então, nós não podemos aceitar, nos acomodar, ficar de braço cruzado enquanto almas estão se perdendo. Lídia aceitou a Cristo. Lídia se batizou e Lídia disse: não, eu vou abrir as portas da minha casa para esses homens de Deus, eu vou abrir as portas da minha casa para a pregação do evangelho, eu vou ser a diferença, aqui onde eu habito eu vou ser a luz. Deus te chamou para ser a diferença. Seja hospitaleiro, seja receptivo, seja envolvido com a obra de Deus. Lembra, você aceitou Jesus? Cristo está em ti. Você é o corpo de Cristo. Mova-se em direção ao reino de Deus. Que as tuas mãos sejam a mão de Cristo. Que as tuas pernas, os teus pés sejam os pés de Cristo que levam o evangelho por onde você for. Que a tua boca seja ali um instrumento para ganhar almas, para abençoar onde você estiver. Dentro da tua casa, não seja um crente agente secreto. No teu trabalho, não seja um crente 007, não. Olha o que Jesus disse. Eu quero abrir aqui para você. Guarda essa palavra no teu coração. Se você conseguir lembrar de uma parte só. Mateus capítulo 20, Jesus, o nosso exemplo. Ele disse: não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, olha o que Cristo diz, que seja o vosso servo. Jesus disse: ei, eu chamei vocês para ser servo. Ei, eu chamei vocês para servirem. E ele não diz: eu tô te mandando, vai, faça, seja servo. Não, tudo que ele manda nós fazemos. Ele fez primeiro, versículo 28, diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Criador de todas as coisas. Ele não veio para esse mundo para ficar numa rede. Ele não veio nesse mundo para ficar se preocupando com o seu umbigo, com a sua vida, não. Jesus veio para servir. E se Cristo está em nós, ele nos orienta a sermos servos, representantes. Que você possa fazer uma oração hoje e se colocar na mão de Deus e dizer: Deus, no que o Senhor quer me usar hoje? Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que a tua boca seja a boca de Deus, que as tuas mãos sejam as mãos de Deus, que você seja um representante de Deus, que olharem para você seja ver o próprio Cristo, seja ver o amor de Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Deus está te chamando para mais. Deus está te chamando para ir mais além. Deus está te chamando para você servir a Ele, para você se envolver na sua igreja. Vai e seja uma bênção. Aonde abundou o pecado, super, hiper abundou a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço da irmã Dani. E a minha oração é que você seja muito usado por Jesus aonde você estiver. Deus abençoe.